Rússia, nome oficial Federação Russa, mas nem sempre foi assim. De império ao primeiro país socialista do mundo, da era dos czares à era do Partido Comunista, da tentativa de regime democrático nos anos 90 para um semipresidencialismo com uma cara de autocracia disfarçada. O maior país do mundo em território foi um dos protagonistas da Guerra Fria, ensaiou proximidade com o Ocidente depois da queda do regime soviético em 1991, perdeu espaço. Ficou mais isolado, mas sem nunca se tornar irrelevante. Ter o maior arsenal nuclear do mundo é só uma das causas para isso. Há outras. Aquela história de combinar com os russos segue sendo real em muitos temas do cenário internacional. A Rússia é relevante e por isso mesmo é o tema desse episódio especial. Hoje, a Mosca viaja pela história russa buscando entender melhor como o país chegou até aqui. Para isso, mais uma vez, a gente abre espaço para um bate-papo. Antes, porém, já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Bora então começar? Com ouvidos atentos e cabeças abertas, porque hoje a Mosca vai zumbizar. Como falei na abertura, hoje a gente recebe Giovana Dias Branco para um bate-papo sobre a Rússia. Ela é mestre em Relações Internacionais pela Unesp, assistente de ensino na FGV e pesquisadora de política externa na Rússia. Primeiro, muito obrigado por ter topado participar aqui da Mosca, é uma alegria ter você por aqui. Obrigada, Luiz, eu que agradeço o convite. Obrigado. Eu queria começar perguntando que, enfim, pensando que quando eu penso sobre Rússia, as duas palavras mais importantes que vêm na minha cabeça são hegemonia e imperialismo. A Rússia tem essa marca histórica, eu acredito, mas eu não sei se você acha que isso continua atualmente. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que hegemonia e imperialismo ainda são marcas da Rússia? São, e faz todo sentido essas serem as palavras que vêm na sua cabeça quando a gente imagina a Rússia, porque aqui no Brasil e de uma forma geral no Ocidente, essa é a visão predominante sobre esse país que tem de fato um histórico imperialista muito grande. O Império Russo foi um dos maiores impérios do mundo. A Rússia até hoje é o país com maior extensão territorial, muito por conta disso. E existe também uma luta por hegemonia muito clara, né? Obviamente, na Guerra Fria a gente percebe isso de uma forma mais evidente, mais conflituosa, inclusive com os Estados Unidos, mas até hoje percebe-se que há um incômodo da Rússia por não ter ganhado uma hegemonia tão grande assim, ou pelo menos por ter saído da Guerra Fria com esse sintoma, né, com essa coisa de perdedora. Uhum. Então faz todo o sentido. Eu diria que se você perguntasse para os russos, talvez isso não fizesse tanto sentido assim. Eles diriam que não, a Rússia não é um império, não tem pretensões imperialistas. A guerra que está acontecendo hoje, de fato, não tem pretensões imperialistas, mas com certeza para todo mundo que está ali no espaço pós-soviético, a Rússia se mantém como essa potência muito agressiva naquele lugar, porque de fato é uma potência hegemônica de forma regional. Assim Uhum. como os Estados Unidos são a nossa potência hegemônica aqui no mundo ocidental e a gente aqui no Brasil percebe essa hegemonia muito fortemente, essa influência o tempo inteiro, a Rússia é exatamente essa pessoa, esse país no mundo oriental, hoje competindo com outros atores, tipo a China, com a Índia, de certa forma, mas ainda assim o histórico da Rússia como uma potência imperialista é extremamente longo e duradouro. Então, de fato, isso ainda pode ser usado de alguma maneira para entender a Rússia, mas eu diria que não é tudo, né? A gente não pode reduzir a Rússia a um imperialismo antigo do tempo dos czares, embora Uhum. existam sim várias semelhanças com esse período. Mas existe uma enorme tentativa, uma enorme ação em relação à zona de influência russa, certo? Isso é uma manutenção permanente. Talvez seja um dos países que mais façam isso, não? Exato, porque pós-Guerra Fria ficou muito claro para os pensadores na Rússia, para os políticos, que uma hegemonia global não seria mais possível. A Rússia não Uhum. tinha mais capacidade de uma hegemonia cultural, por exemplo, como os Estados Unidos conseguem. Então, a alternativa, já que a Rússia tem um histórico de grande potência, uma certa vocação de grande potência, pelo menos isso é muito forte na sua identidade, a alternativa é buscar uma hegemonia regional. Então, se colocar ali nesse espaço pós-soviético, na Europa do Leste, como esse ator influente e importante. Então, isso ainda é muito caro para os russos. Inclusive, se a gente imaginar esse período histórico, esse desenvolvimento político ao longo dos anos. Então, uma potência imperialista que se torna
se torna, ao longo do tempo, uma das duas maiores superpotências do mundo, período da Guerra Fria, passa por um período de crise nos anos 90, e aí, né, anos 2000, o que que sobra de tudo isso? Qual é a Rússia que nasce depois de todo esse período de crise e de uma crise de identidade também? O que que é uma potência em decadência? Sim. É uma potência que, querendo ou não, quer voltar ao topo, quer voltar a ter o seu poder. Não necessariamente os países, os estados, eles se contentam com essa perda generalizada de influência. Então hoje a gente vê uma Rússia que é uma Rússia de alguma forma buscando o seu lugar novamente e batendo muito na tecla de que ela merece estar entre os grandes, merece ter um espaço muito forte nessa tomada de decisão global. E a gente faz isso, né? Os países buscam fazer isso justamente por meio de uma influência regional. Sim. É curioso, né? Porque a Rússia, ao longo do tempo, ela sai. Aí você pode me corrigir se eu estiver errado, mas ela sai de um ator muito regional, época dos czares, Império e tal, para um ator global, União Soviética, e depois retoma. Aí tem um período meio de ausência, né? Década de 90, e depois retoma essa tentativa de ser um ator regional com peso, né? Eu acho que o fim da União Soviética, aquele desmembramento e tal, faz com que a Rússia seja um ator menor por um tempo. Né? Na década de 90, a impressão que dá é que os Estados Unidos, de fato, viram a hegemonia, ou a potência hegemônica global, e a Rússia vai perdendo cada vez mais, vai descendo alguns degraus nessa questão de potência, você não acha? Com certeza. E eu acho que sobre essa sua fala eu tenho apenas dois comentários a fazer. No período dos Uhum, czares, a influência da Rússia era uma influência regional de fato, uhum, porém era uma influência regional de forma mais expandida do que a gente vê hoje. A Rússia uhum, tinha influência em todo o continente europeu, fazia parte das negociações entre os impérios europeus. uhum, Hoje a gente percebe uma influência de fato regional no Oriente ali, no espaço pós-soviético, naquelas uhum. ex-repúblicas. Então, foi uma influência que de fato diminuiu muito esse espaço de potência que a Rússia tem. E o meu Nos segundo comentário. estãos, Exatamente, Cazaquistão, Cazaquistão, Uzbequistão, como por eles ali. estão, todos Uhum, esses lugares, e também ali a faixa da Europa, que é o que a gente tem uhum, visto hoje, que é a Ucrânia, Belarus, Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, uhum, todos aqueles ali, que de alguma forma, participaram também desse processo de queda de hegemonia, né, junto com a uhum. Rússia, viveram esse momento de transição também muito traumático. E esse momento traumático é também interessante de observar nesse período de fim da Guerra Fria. Então, se de um lado, né, os Estados Unidos entendem que esse período foi uma vitória muito clara para eles, que claramente a Guerra Fria acabou com um vencedor muito bem definido, entre os russos esse pensamento não é muito verdadeiro. Eles entenderam naquele momento que a Guerra Fria tinha terminado por um empate, um acordo entre duas potências de uma forma mais cordial. Eles, basicamente, para os russos, aquele foi um momento de dizer: olha, não vamos mais lutar, vamos dividir o mundo e tudo ficará bem. E isso foi uma frustração também, né? Uma frustração de entender que o outro, no caso que os Estados Unidos, não viam o mundo dessa mesma forma. E, na verdade, passaram a entender a Rússia não apenas como um inimigo, como sempre viram, mas também como um inimigo inferior. E isso bate muito nessa identidade russa de se entender como alguém que foi rejeitado pelo mundo ocidental. Se por um período, nos anos 90, naquele momento de abertura, tanto econômica quanto política, existia uma expectativa da Rússia de que ali haveria uma inclusão, haveria uma aceitação dos russos no mundo. Por outro lado, a gente percebe que na realidade nada disso aconteceu e a Rússia não só não foi aceita, como foi extremamente rejeitada e colocada de lado, numa Sim. caixinha de inimizade que é até hoje constante e muito clara. Então, existe aqui também uma quebra de expectativa nesse momento de crise generalizada dos anos 90. Uhum. Essa construção da Rússia, você acha que tem um impacto na política externa, digamos, imediatamente? Isso logo na década de 90 eles já percebem que eles não vão ser esses atores, ou isso demora? E o Putin, nessa política atual, é um reflexo dessa demora, digamos assim. Demorou para cair a ficha? Demorou. E demorou para cair a ficha, não necessariamente porque eles tiveram uma dificuldade de compreender esse novo mundo pós-Guerra Fria. Uhum, Houve uma certa compreensão, até que de forma rápida, de que a Rússia não teria essa expectativa realizada, de ser de fato incluída
nos moldes das instituições ocidentais. Mas, naquele momento, é preciso entender que a Rússia não tinha força política, econômica e militar para realmente bater de frente. Uhum. Então, a gente vê uma guerra hoje, 2023, como um reflexo de um ressentimento de algo que aconteceu nos anos 90. E por que hoje? Porque hoje a Rússia voltou a ser um país forte, tanto em termos econômicos, quanto políticos, quanto militares. Hoje a Rússia é uma grande potência, de fato capaz de desafiar esse mundo pós-ocidental, mas Uhum. naquele momento não era. Então, por algum lado, de fato, existiu uma expectativa que não foi atendida, e existiu também esse certo delay de conseguir responder a esse novo mundo. E a gente percebe isso muito claramente também com a própria dificuldade da Rússia de participar das instituições ocidentais. Eu Uhum. sempre dou o exemplo da OMC. A entrada da Rússia na OMC foi extremamente demorada, né? A Rússia teve várias travas, e obviamente isso foi uma trava ocidental, né, de barrar um pouco a Rússia, algo que não aconteceu com a China, que também é um país comunista naquele momento, que também tinha vários problemas com o Ocidente, que também não era aceita em termos econômicos, mas a entrada da China foi extremamente mais rápida do que a entrada da Rússia. Então, o que explica isso, né? Muito mais do que apenas uma incompatibilidade econômica. Até porque a Rússia, nos anos 90, abriu a sua economia, né? Uhum. Desistiu do sistema comunista. Nunca mais a gente pode dizer que a Rússia é um país comunista, nem perto disso atualmente. E ainda assim não foi aceita no mundo. Então, no mundo ocidental, né? Nas Uhum. instituições de Sim. padrão ocidental. Então, percebe-se que, na verdade, há uma incompatibilidade de identidades. O mundo ocidental não estava e não está ainda pronto para entender a Rússia como um parceiro, mas a gente entende a Rússia como um inimigo. Será que talvez, mas aí, enfim, eu estou fazendo aqui um pensamento agora. Será que talvez porque a China sempre foi analisada como um país menor no cenário internacional, ou menos ameaçador no cenário internacional, e aí, de repente, mais recentemente, ela começa a ocupar esse papel, enquanto a Rússia, ao longo da história, sempre foi vista como aquele inimigo a ser batido? Até por uma questão, por exemplo, da Segunda Guerra, né? A Segunda Guerra, quando acaba, a Rússia, enfim, está ali na Europa, né? Está na beirada enfim, na boca do gol, e aí de repente precisa ser contida. Rola isso? Você acha? Pode ser, pode ser. A China sempre foi aquele país distante, né? Uhum. É um país distante em termos culturais, em termos econômicos, em termos políticos. É aquele outro que está realmente muito longe de nós. Uhum. Então, não há exatamente, não havia, né, até pouco tempo atrás, uma percepção de que a China poderia afetar o Ocidente de uma forma tão direta assim. Obviamente, também é uma ingenuidade dos países ocidentais de entender isso como, então a gente vai incluir a China e ela vai se adaptar aos nossos valores, aos nossos moldes. Essa era a expectativa da entrada da China na OMC, né? Vai Uhum. abrir a economia e vai dar tudo certo, o sistema capitalista vai reinar em todos os lugares do mundo. Enquanto a Rússia é sempre esse outro muito mais próximo, é muito preocupante essa proximidade da Rússia com a Europa. E também esse histórico de grandes guerras em que houve uma participação da Rússia, e uma participação que era sempre assim, olha, mesmo contra todos os impérios europeus, o Império Russo de alguma forma conseguia se sobressair, tanto porque o seu exército era muito grande, quanto porque o seu clima era algo que os países europeus não conseguiam combater, os soldados sempre eram travados na hora de entrar, tentar invadir o território russo. Então, criou-se, né, ao longo de muitos e muitos anos, um imaginário coletivo de que a Rússia é um país que se deve preocupar. Enquanto Sim. a China, a gente não teve esse contato ao longo do tempo. E agora, né, mais recentemente, é que existe essa também criação de inimizade, também criação desse consciente coletivo de dizer que, olha, então agora a China é o novo inimigo, é a nova preocupação global. E é uma criação um tanto quanto artificial, né? Você cria um Completamente. inimigo artificialmente para sustentar até o seu próprio discurso, né? Completamente. Tanto que nesse período de anos 90, nessa crise da Rússia, final da União Soviética, e tentar, né, reinventar o que poderia ser a Rússia nesse novo mundo, a grande expectativa dos russos era: então a gente agora vai ser um parceiro econômico, a gente vai ser um parceiro político, a gente talvez tenha valores diferentes, mas a gente vai se integrar na economia, a gente vai querer participar dessas instituições. Então, percebe-se que isso não é necessariamente algo natural, não é uma inimizade que ela perdura porque sim, porque somos assim, somos diferentes e não conseguimos ter compatibilidades. Não, em algum momento houve uma expectativa de ser compatível. Só Uhum. que, de novo, as identidades, as relações são formadas de forma social. Um Uhum. lado tem que querer e o outro também, né? Uma comunicação. Se um lado não quer,
incluir o outro, não tem o que fazer. E aí essas imagens, essas identidades vão sendo reforçadas e vão piorando, na minha opinião. Então hoje o Putin e o governo russo que a gente percebe hoje é um reflexo também dessa negação de inclusão nos anos 90, inclusive início dos anos 2000. Hoje ele é muito mais agressivo em relação ao Ocidente, porque o Ocidente também, em algum momento, já foi muito agressivo em relação à Rússia, né? Sim, faz sentido. É interessante, né, como, por exemplo, década de 70, 80, enfim, década de 60, 70, sobretudo, o 007, por exemplo, enfrentava o inimigo sempre russo, né, ou na maior parte das vezes russo, enfim. Aí você pula para anos 2000, 2010, o inimigo continua sendo russo, né? É curioso como essa manutenção do russo como inimigo do Ocidente é algo permanente, né? Tudo bem, pode ter um ali, sei lá, um norte-coreano, um chinês e tal, mas o russo faz parte do hall dos inimigos, dos bonzinhos do Ocidente, né? É uma construção perigosa, né? Exato. Essa é claramente a hegemonia cultural norte-americana bombando em Hollywood, né? Como que a gente constrói essas imagens que, de novo, elas ficam no nosso inconsciente. Então, nem precisa falar de 2010, recentemente lançou os filmes Missão Impossível. Eu brinquei, né? Uhum. Primeira cena, eu já falei, qual vai ser o inimigo? Russo. Russo. E de fato, a primeira cena era um navio submarino, sei lá o que era aquilo, russo. É. Então, a gente se mantém nessa construção do russo como um espião, do russo como inimigo, do russo que envenena os outros. Então essas construções culturais, elas são muito relevantes para a gente construir imagens políticas. Então, se a vida inteira eu cresci vendo filmes que o russo era uma pessoa esguia, em que eu tinha que, né, tomar cuidado, em que eu não podia confiar, então claramente o país, Rússia, também é essa imagem que eu construo. Nós, né, todos aqui, acho que no Uhum. Ocidente, temos essa impressão. Então é muito difícil de você quebrar esse padrão. E aí, se alguém chega e fala, não, mas talvez os russos sejam bons parceiros. Olha só, a gente tem os BRICS. Vamos então Uhum. negociar com esses caras, vamos fazer parcerias, vamos, né, criar políticas em conjunto. E aí fica uma desconfiança, não, mas será? Será que eu posso confiar neles? Será que eu posso me comprometer com essas pessoas, ou será que eu estaria passando para o lado do inimigo, né? Então isso é muito perigoso até em termos, eu diria que culturais mesmo, quanto que a gente diz sobre o outro. E isso tem acontecido muito claramente também com os chineses nesse momento, né, de criar essas imagens muito fixas sobre o que significa ser chinês. Sim, até para ganhar votos politicamente, né? Até para ganhar seguidores, eleitores e tudo mais que acreditam, por exemplo, que a China é na nova fronteira de inimizade do Ocidente, né? O Trump fez isso, o próprio Bolsonaro aqui, o Milei agora na Argentina, enfim, existe essa onda anti-China. Você falou a respeito das organizações internacionais, eu queria que você dissesse um pouco a respeito da OTAN, porque a OTAN ela foi construída, obviamente, durante a Guerra Fria como uma forma de se contrapor à Rússia. Quando acaba a Guerra Fria, isso fica um pouco perdido, porque afinal de contas a União Soviética tinha sido derrotada, a Rússia não, né, no caso a União Soviética tinha sido derrotada, então não tinha mais esse inimigo a ser combatido, mas aí de repente a OTAN começa a crescer, crescer, crescer e se chega a pensar na possibilidade de colocar a própria Rússia como parte da OTAN, o que acaba não acontecendo. A Rússia se sente desprestigiada por isso e a OTAN vira um problema nesse cálculo. Foi um erro de cálculo do Ocidente, dos Estados Unidos, eles acertaram, enfim, o que você acha? Hoje eu diria que talvez eles tenham acertado, porque de fato a Rússia foi se tornando um inimigo. Né? A Uhum, partir do momento, de novo, que a gente constrói essa imagem de que o outro é um inimigo, talvez um dia ele se torne de fato esse inimigo que a gente tanto fala. Mas uhum, lá atrás, isso talvez tenha sido um grande erro de cálculo, porque de fato houve uma possibilidade de incluir a Rússia. E se a gente inclui um país, ele deixa de ser nosso inimigo, ele passa a ser nosso sim. parceiro. E talvez seja bom ter os nossos parceiros perto de nós, né? Inclusive para controlar expectativas e alinhar interesses. Isso não foi o que aconteceu. Então, a partir do momento que a OTAN continua existindo, mesmo depois do final da Guerra Fria, mesmo né, depois do colapso soviético, a OTAN não tem mais uma razão de ser naquele momento. Não existe mais nenhum inimigo em comum a ser combatido. Lembrando que a OTAN é uma aliança defensiva dos países ali
na Europa e aqui na América do Norte. Então, não havia nenhum tipo de inimigo em comum naquele momento. Então, para que continuar com uma aliança militar dessa forma, né? Que inimigo é esse que a gente tanto teme nesse mundo ocidental? E, de novo, talvez aquele fosse o momento de acabar com a OTAN, assim como o Pacto de Varsóvia também terminou no momento que a União Soviética entra em colapso, e talvez incluir esses novos países para justamente tentar construir parcerias construtivas. Não necessariamente precisa incluir a Rússia na OTAN ou incluir a Rússia na União Europeia. Não necessariamente a Rússia precisa ser esse parceiro em que você confie tanto a ponto de uma integração, de fato. Mas é melhor, de novo, manter relações minimamente amigáveis ou estáveis do que criar essas distâncias muito grandes. Foi um erro de cálculo da OTAN de ter entendido a Rússia ainda como um inimigo, mesmo após o fim da Guerra Fria. E, obviamente, ao longo dos anos, de novo, a Rússia vai, então, assumindo essas expectativas. Se o outro me vê como inimigo, então para que eu vou ficar mantendo, né, batendo nessa tecla de que eu quero me integrar, de que eu quero ser parceiro, de que eu quero fazer parte? Talvez, então, eu não queira mais. Uma hora você desiste do outro. E aí a Rússia vai se tornando cada vez mais agressiva, vai se militarizando de novo, vai crescendo a sua economia, vai buscando novas parcerias. China, Índia, Irã, outros países que não fazem necessariamente parte desse rol de aliados ocidentais também. Então a gente vai criando um mundo novamente muito dividido, um mundo que tenta se balancear. Se por um lado eu tenho a OTAN, que é essa força militar muito grande, então por outro lado eu vou também criar as minhas alianças militares. E, de novo, a OTAN, nesse sentido, hoje, eu diria que talvez ela tenha sido um sucesso, também por uma questão de sorte. Há alguns anos atrás, a gente tinha declarações do presidente francês, Emmanuel Macron, dizendo que a OTAN estava sofrendo morte cerebral. O Nossa. Trump disse várias vezes que ia retirar investimentos da OTAN porque a OTAN não servia para mais nada e eram simplesmente um gasto gigantesco dos Estados Unidos. Por um acaso, a Rússia começou uma guerra e, de fato, a Uhum. OTAN voltou a ter um inimigo muito claro para dizer: olha só, estávamos aqui o tempo inteiro nos preparando para isso. Mas, de novo, será? Agora, o contrafactual é sempre difícil nas relações internacionais, né? Mas será que se a OTAN tivesse deixado de existir lá atrás, a gente teria uma guerra hoje? Será que a Rússia teria se tornado esse inimigo, esse país perigoso para os países ocidentais? Caso isso não tivesse acontecido, muito provavelmente a gente poderia até imaginar que não seria necessário uma guerra nesse porte se a OTAN não existisse também, já que a OTAN é um dos principais argumentos do Putin para dar início a esse conflito. Sim. A ampliação da OTAN, né, como uma ameaça concreta e não como algo, enfim, simbólico apenas, né? A respeito do Putin especificamente, existem pessoas que dizem que ele se espelha em Pedro Grande. Pedro Grande, grande czar da Rússia, né, um dos maiores, se não o maior, junto talvez com a Catarina, você me diga se estou certo ou estou errado. Você acha que isso faz algum sentido? Você acha que o Putin de fato tem essa visão czarista ou isso é uma lenda ocidental? Eu diria que faz e não faz sentido ao mesmo tempo. Isso, eu não sei, acho que algumas pessoas talvez se incomodem com essas respostas que são baseadas no "depende", mas na Rússia, de fato, muita coisa é baseada nisso. A Rússia tem expectativas e identidades e visões de mundo que são sempre duais. Então, se por um lado, de fato, o Putin se parece com um novo czar e talvez se pareça com Pedro o Grande, no sentido de formar uma Rússia forte, uma Rússia respeitada internacionalmente, uma Rússia que tem influência global. É isso, uma Rússia que seja uma grande potência. Por um lado, ele é o espectro contrário do Pedro Grande, na medida em que o czar Pedro I, ou Pedro Grande, como ele ficou conhecido, foi conhecido justamente por ocidentalizar a Rússia. Né? A grande construção dele foi justamente São Petersburgo, que é a capital ocidental, chamada de janela para o Ocidente. A criação do Pedro Grande, a contribuição dele na política russa foi de trazer o Ocidente para dentro. Ele entendia que aqueles costumes da Rússia, extremamente religiosos, tradicionais, conservadores, costumes que a gente via muito em Moscou naquele período, eram costumes bárbaros. Então, que seria necessário modernizar a Rússia, justamente trazendo a filosofia alemã, os costumes da França, toda a Europa para dentro da Rússia. E o Putin hoje, ele faz o contrário, né? Ele não necessariamente ele é
ele é contra o Ocidente, porque a gente percebe que existe uma relação pragmática, mas não necessariamente ele é atualmente aquele líder que também, né, valoriza essas questões ocidentais para dentro da Rússia. Então ele se afasta dessa personalidade do Pedro Grande nesse sentido. Mas se a gente pensar no Putin com esse czar de uma forma mais geral, que é um czar imperialista e que busca uma certa hegemonia regional, com certeza eu diria que ele tem semelhanças sim. Inclusive por questão até do patriarcado na Rússia, né, que é muito forte. A Uhum. ideia toda da Rússia é que é a mãe Rússia. E a mãe Rússia precisa de um pai forte para lidar com ela, para controlar ela e levá-la para um caminho de glória. Então, essa é a origem, né, desses grandes nomes masculinos na política russa que a gente tem até hoje. Tirando, óbvio, Catarina Grande, mas ela não é tão valorizada dentro da Rússia como ela é fora. Então, já nos diz muito também sobre isso. E que pegou um momento muito oportuno, né? Porque a Catarina, ela, enfim, casa com o czar e aí ela vira a czarina, né? Mas é uma questão quase de sorte, porque ela era alemã, né? Exatamente, ela, Então, ela enfim, não tinha, né, raízes não tinha raiz. tradicionais russas. E ela justamente também, assim como o Pedro Grande, traz muita coisa para dentro da Rússia. Ela, de fato, moderniza muitas questões. O sistema de educação da Rússia, por exemplo, teve muita contribuição da Catarina Grande. Mas até hoje, o que se percebe na Rússia é uma valorização muito grande dos homens, né, desses Uhum. grandes líderes masculinos, que são personalidades autocráticas e carismáticas que a gente vê não só na Rússia, mas em vários lugares do mundo ao longo da história, né? Então, o Putin ele se encontra nesse hall de czares e líderes, né, dos césares, digamos assim, da política mundial, porque ele de fato ele também busca essa glorificação da Rússia de alguma forma. Certo, faz muito sentido. Para acabar a nossa conversa, eu queria que você falasse a respeito do Putin hoje e do futuro, assim, o que você acha? Quando a guerra começou, muita gente dizia que o Putin, por pressão interna, sobretudo com as sanções, ia sofrer impacto na popularidade, na governabilidade, enfim, podia até cair. E não é o que está acontecendo. Algumas pessoas até dizem que ele se fortaleceu. Eu queria saber sua opinião a respeito disso. A gente teve um erro de cálculo muito grande aqui no Ocidente sobre o quanto as sanções seriam ou não capazes de afetar a Rússia. Uhum. De fato, sanções afetam qualquer país que as recebe. E elas estão afetando a Rússia, mas a forma que essas sanções vêm afetando o país são de uma forma muito longa. Então a gente teria que esperar um horizonte temporal de fato muito comprido para a gente conseguir perceber um efeito profundo na economia russa. E a expectativa inicial era que essas sanções, principalmente em relação ao petróleo e ao gás natural conseguissem acabar e a economia russa tivesse um colapso muito grande e repentino. Isso não acontecendo, a gente percebe que a economia russa, na verdade, ela consegue resistir muito fortemente a esse cenário adverso das sanções. E isso mantém a popularidade do Putin lá no alto. Isso também é aliado, obviamente, ao discurso interno sobre a necessidade dessa guerra. Na Uhum. medida em que o Ocidente vai colocando mais sanções sobre a economia da Rússia, o discurso de que, olha só, o Ocidente também é uma ameaça para a Rússia vai sendo valorizado. Então, o Putin consegue mobilizar narrativas de que, veja bem, tudo que eu disse era verdade. A OTAN continua se expandindo, as nossas fronteiras agora continuam mais ameaçadas do que antes da guerra, inclusive com a entrada da Finlândia, a fronteira da Rússia com a OTAN dobra. Então, Uhum. a ameaça se torna muito mais crível, a economia russa vai tendo mais dificuldades e a Rússia se torna um país menos integrado no mundo. Tudo isso não enfraquece o Putin, mas na verdade aumenta o seu discurso de popularidade. Há também uma percepção interna de que quem vai substituir o Putin Uhum. depois? Talvez ele seja a melhor alternativa nesse momento. Não tem nenhuma perspectiva de alguém capaz nesse momento, de tomar o lugar dele. Então a popularidade dele continua muito forte. A gente esperava realmente no início do conflito que a decisão de ir à guerra era uma decisão arriscada. Podia dar muito certo para o Putin e ele sair vitorioso, ou ele podia simplesmente ter um fracasso no campo de batalha e ele teria, né, estaria quase que obrigado a renunciar ou realmente levar um golpe, como a gente viu, né? Um Vietnã para a Rússia. Exatamente, um grande fracasso militar que acaba com a popularidade do líder.
Mas não foi isso que aconteceu. A Rússia continua se mantendo de alguma forma estável no campo de batalha, embora a gente tenha percebido cada vez mais que se torna uma guerra de trincheiras, né? Uma guerra que não avança, não tem movimento, não tem grandes vitórias, mas ainda assim a Rússia continua resistindo. E, de novo, continua resistindo também em termos de narrativa, na ideia de que os russos recebem uma informação de que aquela guerra é necessária. E cada vez mais que o Ocidente arma a Ucrânia, expande a OTAN e aplica mais sanções, essa narrativa também se fortalece. Então hoje, na verdade, a gente percebe um Putin que, eu não diria que ele sai muito mais favorecido, mas a personalidade dele não foi afetada entre os russos. A popularidade continua estável. E para o Putin, uma popularidade estável é uma popularidade extremamente alta. A gente está falando aqui de 86, 87% de aprovação mínima, né, em pesquisas, enfim, confiáveis. Então, a gente não está falando necessariamente de um líder que tem dificuldades de acessar a sua população e conseguir esses votos, conseguir essa popularidade. Óbvio, as eleições são fraudadas? São, mas ainda assim existe um apoio genuíno dos russos em relação a essa personalidade do Putin, porque ele foi responsável por essa retomada da Rússia no sistema internacional. Então, qual é a alternativa que não ele? Né? É muito difícil da gente imaginar hoje o que seria da Rússia sem o Putin. E talvez hoje seja o tema mais discutido entre os pesquisadores, que é o que vai ser depois. Né? Será que vai ser uma Rússia que vai se enfraquecer e vai se moldar aos valores ocidentais? Ou, muito mais provavelmente, vai se tornar uma Rússia mais autocrática, mais violenta, e talvez o Putin seja, até para o Ocidente, uma alternativa mais viável e melhor do que as que a gente tem atualmente, que são ainda mais difíceis de lidar e que não querem diálogo nenhum com os países ocidentais. O Putin não me parece ainda ser essa alternativa tão militarizada assim. Certo. Bom, Giovana, muitíssimo obrigado, adorei, foi ótimo, obrigado mesmo, aprendi muito, espero que as pessoas também, e até uma próxima. Muito obrigada, até mais. Até, obrigado. Por hoje é tudo. Se você curtiu esse Voo da Mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.